O lado sombrio da empatia, como pessoas boas são usadas e destruídas. Capítulo 1. A verdade que ninguém diz. Pessoas boas são alvo fácil. Ser bom demais pode estar destruindo você. Essa frase parece dura, pois é a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Pessoas empáticas são as primeiras a serem exploradas, porque sempre perdoam, sempre entendem, sempre se colocam no lugar do outro, mesmo que o outro esteja pisando nelas. O mundo real não recompensa quem é apenas bom. Ele testa, explora e muitas vezes esmaga. Se você é do tipo que sempre se doa pelos outros, continue aqui. O que você vai descobrir pode salvar a sua identidade emocional. Neste vídeo, vamos explorar a psicologia obscura por trás da manipulação dos empáticos. E você vai entender por que ser bom não é o suficiente. É preciso ser forte. Prepare-se para despertar. O lado sombrio da empatia começa agora. Capítulo 2. Menos o triângulo da manipulação, vítima, salvador e perseguidor. Você já ouviu falar no triângulo de Karpman? É o teatro invisível onde os empáticos são presos. Eles entram como salvadores, tentando ajudar alguém, mas logo viram vítimas, quando percebem que ninguém se importa. E depois são vistos como perseguidores, quando finalmente dizem, chega. Manipuladores adoram empáticos porque eles se deixam prender nesse ciclo. Alguém te joga no papel de herói, depois te faz parecer o vilão. Você acredita que está ajudando, mas está sendo enredado emocionalmente? A verdade, quem te faz sentir constantemente culpado por não ajudar o suficiente, está manipulando você. Entenda esse padrão e você se liberta. O primeiro passo para sair do triângulo é reconhecer que ninguém merece sua energia emocional sem reciprocidade. Capítulo 3. Menos a arma silenciosa dos vampiros emocionais. Vampiros emocionais não gritam, não ameaçam, eles drenam você com sorrisos. Eles te elogiam, depois te culpam, te dão carinho, depois te ignoram, criam dependência, depois se afastam, e o empático tenta. Pessoas boas são presas fáceis para quem domina a arte da carência manipulada. Você começa a viver em função do outro, acorda ansiosa. Isso é um abuso emocional sofisticado, e quanto mais empatia você sente, mais fraco você se torna diante desse jogo. Aprenda isso. Empatia sem limite vira autodestruição. Capítulo 4. Menos porque os empáticos atraem pessoas tóxicas. Isso dói, mas é real. Se você é empático demais, você atrai gente quebrada, que quer se reconstruir com os pedaços da sua alma. O empático tem um radar para a dor, e o manipulador tem um radar para empáticos. É o casamento perfeito do caos. Você sente que pode curar o outro, mas quem precisa se curar é você. Até que você entenda que não é sua função salvar ninguém, vai continuar atraindo gente que só quer te usar como escudo ou bengala. Gente ferida, que não quer se curar, só quer companhia no sofrimento. E você, com seu coração aberto, paga o preço emocional disso. Ser empático é lindo, mas ser bobo é perigoso. Capítulo 5. Menos a culpa como mecanismo de controle. A culpa é a corrente mais usada pelos manipuladores. Eles fazem você se sentir mal por ser você. Te acusam de egoísmo quando você impõe limites. Te chamam de insensível quando você decide cuidar de si. E você cede, porque o empático odeia decepcionar. Só que essa culpa não é sua. Ela foi colocada em você para que você continue servindo ao jogo emocional de alguém. Se toda vez que você tenta pensar em você, se sente mal, é sinal de que você foi condicionado a se abandonar. Reaja. A culpa é deles. O limite é seu. Capítulo 6. Menos a armadilha da validação externa. O empático vive para agradar. E esse é o maior veneno emocional que existe. Você ajuda, se doa, escuta. Mas no fundo, espera ser reconhecido. Quer um obrigado. Quer ser visto como uma pessoa boa. E os manipuladores percebem isso. Eles te dão migalhas de validação. Amo elogio aqui. Mas na maioria das vezes, te ignoram, te diminuem, te fazem duvidar, porque sabem que você vai tentar ainda mais para agradar. Esse é o ciclo. Você se sacrifica por migalhas de amor. Pare. A verdadeira validação é interna. Você não precisa ser amado por todos. Precisa primeiro se amar o suficiente para não se vender por atenção. Capítulo 7. Menos quando dizer sim destrói você por dentro. O empático diz sim para evitar conflitos, mas cada sim que vai contra o que você sente é um não para sua saúde mental. Você se sobrecarrega, se esgota, vai cedendo espaço, tempo, energia, e o pior, ninguém percebe, porque você sempre diz, está tudo bem. Mas não. Por trás desse sorriso tem raiva, frustração, ressentimento. Ser bonzinho o tempo todo cria um monstro silencioso dentro de você, até o dia em que você explode. E ninguém entende por quê. Dizer não é um ato de amor próprio. Você não precisa justificar seus limites.
só precisa se respeitar o suficiente para ter coragem de impor eles. Capítulo 8 Menos a destruição lenta da identidade empática aos poucos, o empático vai se anulando, deixa de fazer o que gosta, evita dizer o que pensa, se veste para agradar, se comporta para evitar a rejeição, até que um dia, já não sabe mais quem é. Você virou reflexo do que os outros queriam que você fosse. Isso não é empatia, é autoabandono. Ser bom não significa ser invisível. Você não precisa se encaixar para merecer amor. Quem te exige se apagar, não tem mais. Sua empatia é um dom, mas precisa ser protegida. Reconstrua sua identidade. Volte a olhar para si. Você não existe para sustentar a carência emocional de ninguém. Capítulo 9 Menos quando o trauma vira modo de vida. Muitos empáticos foram feridos na infância. Cresceram tentando agradar para sobreviver. Foram ensinados a serem bozinhos, educados, compreensivos, mesmo quando estavam sendo machucados. Agora adultos, continuam repetindo o mesmo padrão. Agradar para não serem rejeitados. Mas isso não é amor. É trauma disfarçado de gentileza. Você não é obrigado a carregar esse condicionamento pro resto da vida. Tá na hora de quebrar esse ciclo. Empatia não é submissão. Você pode ser gentil, sem ser manipulável. Você pode ser sensível, sem ser frágil. Você pode cuidar. Samsei, o trauma não define quem você é, apenas revela o que ainda precisa ser curado. Capítulo 10 Menos a cura começa com o fim da ilusão. A maior mentira que contaram ao empático foi: você precisa salvar os outros. Você não precisa salvar ninguém. Quem quer mudar, muda. Quem quer se curar, se movimenta. Você não está aqui para ser a bengala de ninguém. Você está aqui para viver sua vida com plenitude e dignidade. A cura começa quando você para de tentar consertar o outro e começa a reconstruir a si mesmo. E isso não é egoísmo, é responsabilidade emocional. Chegou a hora de sair do papel de mártir. Você não é um depósito de problemas. Você é uma alma sensível e precisa de limites para continuar existindo com saúde. Pare de dar tudo de si a quem só quer tirar. Retome sua força. E nunca mais se perca tentando agradar quem não se importa. Chega de ser a vítima emocional dos outros. Se você se reconheceu em algum desses capítulos, não ignore isso. Curta, comente com a frase "Eu me escolho agora" e compartilhe com alguém que também vive se doando demais. Este canal é para quem está pronto para sair do papel de bonzinho e começar a viver com consciência, força e limites claros. Você pode continuar sendo empático, mas agora, calm, armadura.